Ageu, capítulo 1. Livro de Ageu, capítulo 1, vamos ler o versículo 1 em diante. Vou ler uns 3 versículos aqui. Amém? Amém. O livro de Ageu é meio difícil de achar, mesmo que está camuflado ali entre os profetas maiores e menores. Glória a Deus. Tem que ter uma certa habilidade aí para achar o livro de Ageu. Fica depois de Sofonias e entre Zacarias. Amém. Vou estar lendo, irmãos. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas edificadas, e esta casa há de ficar deserta. Versículo 5 para completar. Ora, pois, assim diz o Senhor dos vai mudar um Exércitos: monte de vez. aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vai mudar um monte de vez. Irmãos, pode estar sentando. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sentimos a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Aleluia. E estamos aqui pela sua misericórdia. Reinicia. Maravilhoso Deus. Segura. Eu sempre digo isso, que eu de mim mesmo, eu não posso atender às expectativas de cada um aqui nesta noite. Mas a palavra de Deus, aleluia, ela pode te atender nesta noite. E a palavra e o Espírito Santo de Deus que está sobre minha vida e sobre a tua vida, ele pode atender as suas expectativas. Louvado seja Deus, aleluia. Não espere nada de mim nesta noite, mas espere de Deus. Porque eu mesmo não confio em mim mesmo, mas confio naquilo que Deus me deu. Que a sua presença, o seu Espírito, a sua graça e dons espiritual. Graças a Deus. Eu já estava com saudade desta igreja, de pregar nesta igreja, porque alguns dias estive pela misericórdia do Senhor, levando a palavra fora. Como os irmãos estão sabendo, eu estou trabalhando. O Senhor preparou uma porta de emprego aí. Os irmãos sabem, fruto das orações, da providência e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E eu estou me afastado da igreja devido a este motivo, o horário do serviço. Mas eu estava com saudade de estar pregando a palavra do Senhor ali no serviço, trabalhando naquela máquina, onde a máquina não pode parar nem sequer um minuto. Estava tendo a saudade de estar aqui, adorando a Deus, aprendendo e ministrando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, Timóteo disse, aliás, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. Glória a Deus. E se você está com o dom de Deus enterrado, aleluia, o Senhor é poderoso para despertar através da sua palavra. E Deus, irmãos, para iniciar esta palavra, curto, Aí vai piorar. Deus, ele pôs algo no meu coração para falar para os jovens e os adolescentes. Eu não vou estar chamando a atenção de vocês porque eu não tenho esse direito. Mas quando Deus fala, nós temos que falar, e Deus tem posto no meu coração. Não é uma cobrança, mas é um conselho. Se vocês quiserem aceitar e praticar, isso fica com vocês e Deus.
E também não vai servir apenas para os adolescentes, mas vai servir primeiramente para mim e para a igreja. Amém? Glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, ou a maioria das vezes, a gente encontra muitas dificuldades, uma opressão terrível para dobrar os joelhos, tanto dentro da casa do Senhor como no monte, em qualquer lugar. É muito difícil a gente dobrar os joelhos para falar com Deus, porque é complicado. Tem pessoas que passam uma semana inteira, um mês inteiro, sem forças até mesmo, para dobrar o seu joelho na beira da sua cama. Eu digo isso, eu estou falando de mim mesmo, que muitas das vezes também eu passo por ele, porque a palavra de Deus diz, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, irmãos, não vos estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então nós não devemos estranhar a ardente prova, ele diz a ardente prova que vem sobre nós. E os jovens, quando estiverem na casa do Senhor, nós temos um momento, nós temos pouco tempo de estar na presença do Senhor. O pastor Israel disse, ele fala assim, ele tem tanta alegria de estar na presença do Senhor. A última vez que eu estive lá, ele falou que se eu pudesse, eu fazia 2 cultos, um atrás do outro, para estar na presença do Senhor. Isso é bom. Aleluia. E tem outros que não vê a hora de correr para casa, né? E comer aquele restinho de comida que ficou de tarde. Louvado seja Deus. Mas eu, quando eu estou na presença do Senhor, irmãos, quando eu vejo que Deus realmente está agindo, está trabalhando, eu não tenho pressa de sair da presença do Senhor. Glória. Isso eu tenho que levantar 3 horas da manhã. Aleluia. E quando os jovens, quando vocês chegarem na casa do Senhor, eu sei, como eu disse aqui no princípio, que muitas das vezes a gente não tem palavras para falar com Deus. Isso acontece não apenas com a igreja, mas com pastores, com obreiros, isso acontece com todos. Quando você chegar na casa do Senhor, dobre os joelhos para buscar a presença do Senhor. E quando faltar palavras, não fique conversando com o outro, do lado do outro, com o seu próximo, com o seu colega, porque esse momento é único. Você saindo daqui, você vai ter tempo de correr, de pular, de gritar, de fazer qualquer coisa. Mas quando estiver na presença do Senhor, dobre o joelho. E quando faltar palavras, pega a sua Bíblia. Isso é uma estratégia. Pega a sua Bíblia, abra a Bíblia. Todos os jovens adolescentes têm Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, dobra o joelho, coloca a Bíblia aberta e começa a ler a Bíblia. Porque muitas das vezes, quando faltam palavras para mim falar com Deus, eu abro a Bíblia e começo a ler a Bíblia para que a minha mente não fique vazia neste momento de adoração. Aleluia. Isso serve para mim, serve para toda a igreja, porque a maioria das vezes a gente não tem palavras para falar com Deus, não tem força para orar. Por que eu digo isso? Porque eu participei de grupos de jovens, de adolescentes, de criança, e a maioria dos jovens que participaram comigo, regentes e irmãs, estão tudo desviados. Eu chegava na igreja para orar a Deus, eu dava um pipoco de glória a Deus, aleluia, no pé do ouvido das meninas. As meninas saíam de perto de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que na mente delas, eu acho que eu não queria casar. Mas é verdade, irmãos. Eu dava um pipoco de glória a Deus, aleluia. As meninas saíam perto de mim e orava a Deus, mas eu quero te dizer que eu não perdi tempo. Porque foi o combustível para hoje eu estar de pé na presença do Senhor. E a maioria dos jovens, é difícil achar um que está de pé até hoje, dos que eu conheci na região de Suzano, seja onde for que eu vejo, está na presença do Senhor. E de repente você vai mexendo no Facebook, você encontra um ali, e você fica até assustado em ver as meninas postando foto de biquíni, e mostrando as coxas, mostrando partes íntimas, e uma pessoa que está cheia do Espírito Santo jamais vai postar uma foto dessa. Então está todo desviado da presença do Senhor. Falar que Jesus está dentro do nosso coração, até o filho do capeta, assassino, desgraçado, ele fala. Mas andar com Jesus é outra coisa. Viver em comunhão com Jesus dia após dia é outra coisa. O cara acaba de dar um tiro na cabeça do outro agora e diz que Deus está com ele. Ele nunca vai dizer que o diabo está com ele. A maioria das pessoas é assim. Mas ter comunhão com Deus é diferente. Amém, igreja? Glória a Deus. Mediante esta palavra em que estamos aqui, glória a Deus, o tempo está passando.
A misericórdia do Senhor é a causa de nos seres consumidos. Deus, nesses últimos dias dos crentes aqui na terra, irmãos, Deus, Ele tem a necessidade, Ele tem a vontade de levantar profetas nestes últimos dias. Ele tem por necessidade de levantar verdadeiros profetas que pregam a verdadeira palavra do Senhor como ela é. E Ele tem a necessidade e a alegria de levantar. E quem sabe você nesta noite é este profeta que Deus quer levantar, aleluia, para esta geração que está terrível, a pior de todas as gerações. Fazer a diferença entre tantos pregadores, entre tantos pastores, aleluia, que já se corromperam, que estão vivendo em trevas, que usam a palavra de Deus para enganar multidões. Aleluia. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. E aqui nesta passagem, irmãos, fala um pouco. Eu não tive tempo suficiente para estudar sobre o profeta Ageu, sobre a história em volta deste profeta, porque é preciso voltar, pegar vários assuntos, várias passagens bíblicas. É preciso entrar no livro de Neemias, de Esdra, é preciso entrar no livro de Jeremias, de Ezequiel. E o contexto histórico aqui do profeta Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são considerados como os pequenos profetas, não por causa de estatura de tamanho. Os últimos dias aqui, o evangelista Evandro esteve pregando sobre Ageu aqui. Aleluia. Mas eu não vou usar a mesma ferramenta que Deus deu para ele, não. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque Deus dá uma ferramenta diferente para cada um, ainda que essa palavra seja pregada todos os dias neste lugar, por pessoas diferentes. Deus vai sempre revelar alguma coisa nova dentro da palavra. E aqui, irmãos, o profeta Ageu e o profeta Zacarias e o profeta Malaquias foram profetas após exílio, depois do cativeiro da Babilônia. Deus havia usado o profeta Jeremias dizendo, por causa da rebeldia do povo de Israel, por causa do adultério espiritual que o povo de Israel havia pecado contra Deus, Deus usa o profeta Jeremias dizendo que o povo seria escravo, cativo, estaria debaixo da maldição por 70 anos pelo rei da Babilônia chamado Nabucodonosor. E cumprindo esses dias, aleluia, Nabucodonosor invadiu, vou estar resumindo a história, e levou Jerusalém em 3 etapas. Aleluia, os príncipes, os jovens para a Babilônia, levou o povo judeu para a Babilônia, eles ficaram lá na Babilônia. E a Bíblia diz que Deus usou a boca do profeta Jeremias para dizer que Deus levantaria profetas dentro da Babilônia. E vamos ver que em momentos mais tenebrosos da vida do povo de Israel, nos momentos mais difíceis do povo de Israel, de escravidão, aleluia, Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar lá dentro. Deus levanta o profeta Daniel para profetizar lá dentro também, cumprindo-se mais uma vez o que Deus falava através da boca do profeta Jeremias. Foi um profeta, aleluia, extremamente usado pelo Espírito Santo de Deus. Foi um profeta possuído pelo Espírito Santo de Deus, aonde na qual um profeta que não tinha a oportunidade de dar uma saudação dentro da igreja, um profeta onde na qual viveu, aleluia, oposições de falsos profetas. Um profeta onde na qual, aleluia, todos estavam pregando, aleluia, ao contrário de tudo aquilo que ele pregava. Aleluia, é difícil fazer a diferença nos dias de hoje, nesta geração. Eu quero já te dizer nesta noite, nesta palavra, aleluia, que ainda que não tenha tempo de concluir o que tem aqui dentro das Sagradas Escrituras. Aleluia, é difícil nesta geração em que estamos vivendo. Aleluia, quero ver eu e você fazer a diferença. Aleluia, nesta geração quero ver eu e você dizer: Jesus, eu já dei a minha vida por amor de Ti e por amor da Tua obra, por amor da Tua palavra, por amor do Teu Evangelho. Será que você pode dizer nesta noite: eu já dei a minha vida por amor de Ti, por amor do Teu Evangelho, por amor da Tua palavra? Porque aquele que quer seguir a Jesus, ele tem que negar a si mesmo e pegar a sua cruz e siga. Então, para nós negar a nós mesmos, irmãos, aleluia, é um dos piores desafios que nós temos, é negar a nós mesmos.
Aleluia. E quero ver você fazer a diferença nessa geração de tantos pregadores, de concorrência, de cantores, de pregadores para tudo que é lado. Quando a seleção brasileira estiver em campo jogando, ou quando chegar a Copa do Mundo, aleluia, onde todo o planeta, onde toda a humanidade está prostrada diante da televisão. Está prostrado, adorando os jogadores, adorando as seleções. Eu quero ver você resistir. No momento em que a seleção brasileira gritar gol e você não gritar junto, eu quero ver você, aleluia, resistir no dia em que a seleção brasileira estiver jogando, seja qualquer amistoso ou campeonato que estiver jogando, seja qualquer outro time aí que você imaginar, São Paulo, Corinthians, aleluia, e você não se prostrar diante da seleção brasileira, ou diante da humanidade, ou diante desse sistema, aleluia, do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ver você aí fazer a diferença nestas horas. Onde muitos pastores e presbíteros, diácono, obreiro, aleluia, pega a sua televisão e se esconde, aleluia, e vai assistir no dia em que chega a Copa do Mundo, e vai assistir, vai celebrar e vai glorificar os jogadores, e muitas das vezes até escapa palavrões quando eles perdem o gol. Aleluia. Quero ver você fazer a diferença neste momento. Aleluia. É por isso que Deus ele tem a necessidade agora, neste momento, agora e já, de levantar profetas dentro desta casa. Eu quero dizer que Jesus ele já tem levantado, já está levantando. E se o teu dom, aleluia, está enterrado nesta noite, Deus está dizendo: eu vou despertar o teu dom nesta noite. Deus já está despertando os dons de crente aqui nesta noite, porque Ele tem essa necessidade. Ele tem a alegria, Ele tem a precisão. O Espírito Santo de Deus está doido para possuir corpo de crente aqui nesta noite. Aleluia. Quando o Espírito Santo possui corpo de crente, não deixa ele inconsciente, não é diferente do demônio, porque quando o demônio pega alguém, ele cai no chão, ele fica inconsciente. Ele profetiza, independente da situação. Eu já sinto a glória de Deus descendo aqui, já sinto a profecia de Deus descendo aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar. Aqui o Senhor pode usar, o Senhor pode trabalhar. Nesta noite Deus ele vai colocar profeta em ação aqui nesta noite. Deus vai colocar profeta em atividade aqui nesta noite. E vai se levantar verdadeiros profetas, aleluia, que quando vai profetizar e pede: Deus, me dá uma confirmação para ver se realmente é tu que está falando, para que não seja da minha vontade, da minha carne, aleluia, da minha emoção. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Neemias ficou com a responsabilidade da construção do muro. E agora Daniel ele se prostra diante do Senhor na Babilônia e diz: Deus, já chegou o tempo, Jesus. Falasse pela boca do profeta Jeremias. Eu lembro muito bem quando eu estava lá, eu vim para Jeremias profetizar. Aí eu era um jovem, adolescente, mas eu estava na tua presença. Eu lembro quando Jeremias profetizou, dizendo que o cativeiro do teu povo duraria apenas 70 anos, apenas não, duraria 70 anos, por muito tempo, quer dizer, né? Aleluia. Daniel se preocupando com o estado do seu povo. Daniel era um homem, irmãos. Ele nunca esteve incomodado, apesar de ele ter uma grande posição na Babilônia. E ele sempre orava pelo povo de Jerusalém, sempre orava por Sião. Ele disse: Deus, tu falaste através do profeta, e eu creio na tua palavra. 70 anos se passou. O teu povo precisa voltar, Senhor, para Sião. Os cantores, Senhor da glória, estão tudo com a garganta travada.
Os tocadores nem sei nem se sabem tocar mais, Senhor, porque eles já não cantam cânticos de Sião. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Daniel orando, Deus enviou a resposta para Daniel, e Deus levanta o rei libera o povo para voltar para a sua terra. E quando Deus libera o povo para voltar para a sua terra, a Bíblia diz que Neemias já estava edificando os muros. Na época de Esdras, está escrito no livro de Esdras. Aí agora Deus levanta Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, ou Jesué. Eram homens que estavam responsáveis na frente daquela obra. Eram homens de Deus, eram homens da linhagem de Davi. Porque quando você vai ver na linhagem de Davi, em Mateus capítulo 1, você vai ver que Zorobabel está ali dentro da linhagem. E Zorobabel era um homem de Deus. E quando Zorobabel chega com a sua equipe dentro de Judá e vê aquela situação, tudo destruído, a casa do Senhor destruída, Zorobabel ele não se preocupa com seus interesses próprios. Zorobabel não se preocupa com a sua casa. A Bíblia diz que Zorobabel, aleluia, ele foi começando primeiramente as primeiras coisas que Zorobabel fez quando ele chegou de volta na terra de Judá. Porque a Bíblia diz que existia alguns homens velhos ali que, aleluia, que ainda estavam vivos depois dos 70 anos. E aqueles homens que saíram de lá, pequeninos como crianças, aleluia, voltam velhos para a terra prometida, a terra de Sião. E a palavra do Senhor, que as primeiras coisas que Zorobabel fez, irmãos, ele foi começar a arrumar o altar do Senhor. E se formos falar de altar aqui, tem muitas coisas na palavra do Senhor para oferecer, para falar sobre o altar da Bíblia. E ele já começou a organizar o altar, já começou a preparar o altar para adoração ao Senhor. E ele começou a voltar aos sacrifícios, ele começou aleluia, a sacrificar animais. Já começou a estabelecer as festas perdidas do povo de Israel, a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo. Aleluia, ele começou a restaurar ali, ele começou, aleluia, na parte da adoração. Ele começou não com os interesses próprios, mas começou, aleluia, se preocupando primeiramente com as coisas de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles começaram ali a edificar, começaram a pôr os fundamentos da casa do Senhor, aleluia, o templo que era tão lindo, formoso, revestido de prata, revestido de ouro, escudo de ouro, era tudo de ouro, aleluia, que Deus havia dado riquezas, aleluia, para Salomão edificar aquele templo, e Deus havia prometido para Salomão, aleluia, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, aleluia, eu ouvirei e sararei a sua terra e habitarei dentro deste lugar, e a minha glória será manifestada dentro deste lugar. Mas porém Salomão se desviou da presença do Senhor, e toda aquela glória, aleluia, visível, e a glória de Deus sumiu de dentro do templo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E agora Zorobabel começa a levantar os primeiros alicerces, o fundamento da casa do Senhor. Aleluia. E quando ele começa a levantar os fundamentos da casa do Senhor, os anciões, que é, quando eu disse aqui que eram crianças, quando saíram de Sião e voltaram, eles começaram a chorar. E ao mesmo tempo que eles derramavam lágrimas de alegria, eram lágrimas de tristeza também, porque eles viram como aquela casa era cheia de glória. E vendo aquela destruição total, eles começaram a chorar. E quando aqueles primeiros alicerces foram edificados, aleluia, diz a palavra do Senhor, que o povo começou a chorar de alegria, a jubilar de alegria, aleluia, estavam como os que sonham. Os salmistas escreveu dizendo que eles estavam como os que sonham. E agora a palavra do Senhor diz, irmãos, aleluia, que Zorobabel prepara os cantores, os levitas da casa do Senhor.
Os filhos de Asaf, eu vejo os filhos de Asaf com seus dedos agoniados, aleluia, dedilhando, mexendo, doido para tocar, aleluia, novamente dentro daquela casa. E agora os filhos de Asaf, os tocadores, os levitas dentro da casa do Senhor, começa de novo a despertar o dom que Deus havia dado para eles, começa a tocar e a entoar louvores de, aleluia, adoração a Deus, louvores de glorificação ao nome do Senhor, e o povo começa a se alegrar na presença do Senhor. Deus novamente, aleluia, visitou Sião, Deus novamente visitou o seu povo. Aleluia, Deus. Glória. Isso está escrito no livro de Esdras. Mas diz a palavra do Senhor, irmãos. Aleluias. Que chegou alguns aniversários do povo de judeu. Deus maravilhoso, aleluia. Isso aqui é forte. Provavelmente, o estudo vai dizer aqui, no estudo vai dizer que provavelmente eram os samaritanos. E apareceu um grupo de homens ali, que diz alguns, que fala os nomes deles aqui. E eles se ofereceram para ajudar na construção do templo. Mas Zorobabel, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que estava na direção daquela obra, ele disse: vocês não podem edificar juntamente conosco. Vocês não podem se misturar conosco. E aqueles homens tentaram de todas as formas frustrar os planos de Zorobabel, para que Zorobabel perdesse o foco em construir novamente o templo do Senhor. E aqueles homens tentaram de todas as formas arrancar a alegria daquele povo que Deus havia dado de novo. Quero te dizer nesta noite que se Satanás ele roubou a alegria, aleluia, que o Senhor outrora colocou no teu coração, que colocou dentro da tua casa, dentro do teu lar, Deus está te dando nesta noite, Deus está restituindo a alegria da tua vida nesta noite. Aleluia, Deus está colocando no teu coração a verdadeira alegria. E qual é a verdadeira alegria, irmãos? Ela está na presença do Senhor. A verdadeira alegria é mesmo o crente passando por dificuldade, por tristeza, por provações, aleluia, mas ele está na presença do Senhor, mas ele sente a presença do Senhor do Todo-Poderoso. A verdadeira alegria, ele passa pelo processo de doença, ele passa pelo processo de enfermidade, ele passa pelo processo de calúnia, ele passa pelo processo de frustração, aleluia, mas ele sente a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está gemendo, ele está sofrendo, mas ele ainda sente a presença do Espírito Santo. Ele diz: ai Pai, não aguento mais, está doendo, está apertado, mas ele ainda sente a glória do Espírito Santo de Deus. Aleluia, ele está sofrendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ele está gemendo na presença do Senhor, mas a presença do Espírito não sai da vida dele. Oh, Espírito da glória. Esta é a verdadeira alegria. Aleluia, alguém olha para seu rostinho lindo, liso, sem espinha na cara, aleluia, e pensa que você não sofre, pensa que você não passa por tribulação. Louvado seja o nome do Senhor, mas só Deus sabe o que você passa, o que você sente, o que você sofre, mas a presença de Deus, ela está dentro de você. Aleluia, Isaías capítulo 61 diz, versículo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Espírito de Deus está sobre a tua vida nesta noite. Aleluia, eu quero passar, ainda que eu passe por tristeza, por angústia, aleluia, mas eu não quero que Deus retire o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E o Espírito Santo de Deus está sobre ti nesta noite. Aleluia. Mas é preciso você passar pelo ruim de Deus, porque se você não passar, você não vai ter argumento para falar na frente. E diz, irmão, que estes homens conseguiram frustrar os planos do povo. E agora eles levantaram, escreveram uma carta, enviaram para o rei atual da época, e a obra parou. E a alegria dos filhos de Asaf foram embora, cada um foram para a sua casa. Os tocadores pegaram os seus instrumentos, pegaram
aleluia, os seus dons e voltaram cada um para a sua casa, enterraram de novo os seus dons. E diz, irmãos, aleluia, como eu disse aqui no princípio do culto, que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar. Então diz a palavra do Senhor, na qual nós devemos resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem todos os irmãos no mundo. Está ali no livro de Pedro, capítulo 5, 1 Pedro. E aí, irmãos, aleluia, os inimigos do judeu conseguiu arrancar novamente a alegria do povo de Israel. Conseguiu novamente, aleluia, tirar o povo da presença do Espírito Santo de Deus, tirar a presença de Deus. E nesta ocasião do tempo se passaram 18 anos. Aleluia, agora o povo esqueceu da obra do Senhor. Passaram-se 18 anos, Satanás jogou uma seta tão terrível ali no meio do povo, que aquele povo novamente ficaram parados 18 anos. Aleluia, a obra que vinha tinha sido começada como fundamento, os cantores estavam louvando, o povo estava glorificando a Deus em tanta alegria, por estar novamente na presença do Senhor. Satanás agora frustra, arranca a alegria daquele povo, e o povo passa 18 anos, aleluia, e esqueceram da casa do Senhor. Labore de hergue, a chore de comum de raça. E por isso que Deus, ele tem a necessidade de levantar profetas dentro da casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que a profecia edifica a igreja. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 1, diz: irmãos, buscar os melhores dons. Aleluia. E não proibai ninguém falar em línguas estranhas dentro da igreja. Buscar os melhores dons, mas principalmente de profetizar. Porque aquele que profetiza é maior do que aquele que fala línguas estranhas. Isso aqui está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 1. Não proibais falar em línguas estranhas, mas aquele que profetiza, aleluia, é maior do que aquele que fala em línguas estranhas. Aí ele fala, se entrar algum infiel dentro da igreja, e todos estiverem falando em línguas estranhas, ele vai dizer que vocês estão loucos e vai estranhar o movimento. Mas se entrar alguém estranho dentro da igreja, um ímpio dentro da igreja, e Deus levantar um profeta dentro da igreja e usar para falar com ele, ele vai dizer que verdadeiramente Deus está no meio daquele povo, dentro daquela casa. Porque Deus revelou o segredo do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus levanta este profeta, irmãos, aleluia, Ageu. E Ageu já não era uma criança nesta época, nem era um jovem, nem adolescente. Ageu tinha de seus 70 a 80 anos de idade quando Deus começa a levantar Ageu. E Deus levanta o profeta Ageu no momento difícil, no momento em que o povo, aleluia, não queria mais saber da casa do Senhor. No momento em que o povo estava relaxado, ele não se importava mais com as coisas de Deus. No momento em que o povo, aleluia, esqueceram da obra do Senhor e começaram a se preocupar com seus interesses próprios. É semelhante ao testemunho que o pastor falou aqui no princípio. As pessoas agora nesta época não se importavam mais com a adoração na casa do Senhor. O povo esqueceram do templo do Senhor, de continuar a obra do Senhor. Aleluia, os filhos de Asaf, os tocadores, aleluia, estavam tudo travado, estavam tudo parado, não exercia mais o ministério que o Senhor havia dado para eles. Eles viraram as costas para as coisas de Deus, eles viraram as costas para os trabalhos da igreja. Eu quero te dizer nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, ele vai começar a cobrar, aleluia, de crente relaxado dentro da igreja, crente que faz a obra de Deus de qualquer maneira, crente que está na frente de trabalho, aleluia, e não tem compromisso com a palavra do Senhor, que não tem compromisso com a obra de Deus, que qualquer coisinha, aleluia, ele sai da presença do Senhor, que qualquer coisinha ele não vem mais para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vai começar a cobrar isso de mim e de você. Já é tempo de ter maturidade espiritual, já é tempo de ter maturidade nas coisas de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1
versículo ele disse: eu não pude falar, aleluia, com vocês como a espirituais, porque vocês são meninos. Aleluia. Porque havendo entre vós invejas e dissensões, porventura não sois carnais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesta época o povo se esqueceram da casa do Senhor e começaram a se preocupar com seus próprios interesses. Começaram a se preocupar com suas próprias casas. Eles esqueceram de adorar na casa do Senhor. E agora começaram a construir as suas casas. Aleluia, retornaram os seus terrenos que tinham. Começaram a construir mansões, casa revestida de cedros. Aleluia. Aleluia, eles queriam estar na mordomia, queriam estar em segurança, queriam conforto para ele, mas estavam esquecendo da obra do Senhor, estavam esquecendo das coisas do Senhor. Mas foi nesta época que Deus levantou o profeta Ageu, louvado seja o nome do Senhor, para profetizar para aquele povo, para despertar, aleluia, o espírito de Zorobabel, dizendo: Zorobabel, desperta, desperta, sobe ao monte, busca madeira e edifica a minha casa. Vocês estão dizendo que não é tempo de edificar a minha casa. Vocês esqueceram da minha obra. Aleluia, vocês estão pensando nos seus interesses próprios. Vocês se tornaram um povo egoísta. Mas a minha casa está perecendo. Eu quero o melhor para a minha casa. Eu quero o melhor para a minha obra. Desperta, Zorobabel. Desperta, Josué. Desperta este povo. Coloca este povo para trabalhar. Trabalha, trabalha na minha casa. Trabalha na minha obra. Trabalha, Zorobabel. Porque eu encherei esta casa de glória. Eu encherei esta casa do meu Espírito. Desperta nesta noite, desperta, trabalha. Deus está mandando você se despertar, desperta, trabalha, porque a minha casa está perecendo, a minha obra está perecendo, desperta. Aleluia, desperta, Zorobabel, sobe o monte, desperta o povo, aleluia, vai buscar madeira, aleluia, porque eu já dei a ordem, aleluia, o inimigo se levantou, o inimigo tirou a alegria de vocês, mas eu estou louco, dando alegria de novo. Os filhos de Asaf estão tocando dentro das suas casas. Eu não quero eles simplesmente adorando dentro da casa. Eu não quero os filhos de Asaf apenas me adorando dentro das suas casas, aleluia, escondida dentro das suas mansões, nos seus confortos, nas suas lareiras, aleluia, nas suas casas revestidas de cedro. Eu não quero apenas os filhos de Asaf, aleluia, tocando no particular, mas eu quero eles tocando dentro da minha casa. Eu quero os sacerdotes ministrando dentro da minha casa. Eu quero os levitas ensinando a minha lei, pregando a minha palavra. Aleluia, eu não quero tudo somente dentro da casa. Aleluia, eu separei o tempo para adorar. Eu separei o tempo para orar. Eu coloquei no coração do rei Davi dizendo: é preciso levantar um templo para o povo me adorar, para se reunir, porque eu encherei a casa de glória, eu encherei esta casa da minha presença. Aleluia. E você vê a importância quando Deus coloca profeta em ação. O povo estava 18 anos parado, a obra de Deus parada há 18 anos, e Deus levanta um profeta que escreveu apenas 2 capítulos, mas que fez uma diferença tremenda naquela época. E você está disposto a fazer a diferença como o profeta Ageu? Você está disposto a fazer a diferença como o profeta Daniel? Você está disposto a fazer a diferença como o profeta Jeremias, no momento em que ele profetizava entre todos, profetizava ao contrário daquilo que ele profetizava? Aleluia, você está disposto a fazer a diferença como Noé, aleluia, que foi o único pregador das suas gerações? Aleluia, você está disposto a fazer a diferença como Jó,
dizendo isso de Jó: não há homem semelhante a ele na terra. Eu olho para todos os homens na terra, eu olho para todas as mulheres na terra com os meus olhos de chamas de fogo, e só vejo Jó adorando, e só vejo Jó sacrificando. Os seus filhos só querem saber de orgias, os seus filhos só querem saber de festa, os seus filhos só querem saber de se alegrar, de participar de festas carnais, mas Jó está sacrificando por eles, Jó está adorando por eles. Agora show ele correu agora. Glória! Aleluia. Deus ele está te levantando nesta noite para fazer a diferença nesta gente. Meu Deus, aleluia! Olha o que eu vou te dizer nesta noite. Olha o que o Espírito Santo de Deus fala para ti nesta noite. Ainda que tu veja uma concorrência tremenda de cantores, de pregadores, um querendo pregar mais do que o outro, um querendo ganhar mais dinheiro do que o outro, aleluia, um querendo passar por cima do outro, um pelejando contra o outro, aleluia. Deus está te dizendo: eu quero que você faça a diferença, eu quero que você mostre ao contrário de tudo isso, eu quero que você mostre a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, aleluia. Você está disposto a dizer, aleluia, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo: Deus, eu já perdi a minha vida por amor de ti, eu já perdi a minha vida por amor da tua palavra, aleluia. Eu já não tenho um livre-arbítrio, aleluia. A minha vontade está na tua presença, a minha vontade é executar o trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos, com responsabilidade. Ei, Deus tem responsabilidade de crente aqui nesta noite. Tenha mais responsabilidade com as coisas da igreja, tenha mais responsabilidade com as coisas de Deus, porque Deus vai passar aí. Ei, Deus disse para o profeta Amós: olha, Amós, eu vou te dar uma visão que eu nunca dei para profeta nenhum na terra. Deus está dizendo para nós: eu estou te dando uma visão, Amós, aleluia, que eu não dei para Zacarias, aleluia. Eu estou te dando uma visão que eu não dei para os outros profetas. E sabe qual era a visão que Amós viu? Ele viu um prumo no meio do povo de Deus. Ele disse: eu passarei meu prumo no meio do meu povo. E você sabe o que é prumo, né? Aleluia, não precisa nem explicar. Ó, passando prumo, Jesus está passando prumo nessa noite. Ó, Deus está passando prumo aqui dentro dessa casa. Amor, eu estou te mostrando uma visão diferente, amor. Eu estou passando prumo no meio do meu povo, eu estou consertando o meu povo, eu estou dando maturidade espiritual para este povo, eu estou tirando a meninice do meio do povo. Louvado seja o nome do Senhor. E meninice aqui não é cair no poder de Deus, não é falar línguas estranhas, não. Meninice, irmãos, aleluia, é ficar chateado com qualquer coisa, aleluia, sem ter sentimento carnais dentro da casa do Senhor. Aleluia. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele tem a necessidade de te levantar nesta noite. Eles têm a necessidade de te levantar nesta noite, de fazer a diferença. E fazer a diferença onde quer que você esteja, independente da situação que você esteja. Muitas das vezes os adolescentes, os jovens, incluindo todos, eu que estou pregando também, temos a oportunidade de pregar a palavra do Senhor em tempo, em fora de tempo, muitas das vezes. E Deus prepara uma oportunidade, uma brecha, seja dentro da escola, seja no trabalho, nós se retemos e não pregamos a palavra do Senhor. Deus vai cobrar isso também de você. Porque a obra de Deus não é só aqui dentro, a obra de Deus é onde você estiver. Porque existem muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus através da sua boca. Aleluia, eu quero te dizer que as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus através de você. Pouco tempo que eu estou ali dentro daquele serviço, trabalhando naquela máquina, aleluia, Deus já me usou para falar com algumas pessoas ali dentro. E quando eu entrei ali, dei uma volta na área onde o Zé Roberto trabalha, e
tinha um pastor ali que estava ali e disse: ó irmão, abra a tua boca dentro deste lugar e prega para este povo mesmo. O homem sem me conhecer já falou isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tinha um jovem ali que abastece as máquinas com os produtos. E ele passando ali, o Espírito Santo de Deus falando comigo para falar com ele, eu me retendo e segurando. Isso acho que durou quase uma semana, mas quando chegou um momento oportuno, eu disse: ó jovem, Deus tem pressa para fazer uma obra na tua vida. Aí eu citei a história de Zaqueu e disse para ele: ó, quando estava passando por aí, o Espírito Santo de Deus falou comigo para dizer algo para ti. Aleluia, tu cometeste muitas coisas erradas na tua vida, mas Deus ele quer um compromisso que tu faça uma aliança com Ele. Não é apenas um compromisso, como eu disse aqui, de ter Jesus no coração, mas é um compromisso de viver em comunhão dia após dias na presença do Senhor Jesus. E ele recebeu aquela palavra e disse: só é verdade, eu já fiz tantas coisas erradas que só Deus sabe. E ali nós não tivemos oportunidade para se aprofundar. Mas se ele fez uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, isso vai ser com ele, Deus, porque a minha parte eu preguei. E o sangue daquele jovem, Deus já não vai requerer mais dele, porque eu falei o querer do Senhor. E por isso que Deus ele tem a necessidade, aleluia, de levantar mulheres e homens de Deus com coragem para profetizar a palavra do Senhor. Aleluia, mesmo nesta época em que estamos vivendo uma época difícil, uma época complicada. Aleluia, Deus ele colocou algo nas tuas mãos. Deus ele colocou um dom espiritual nas tuas mãos, algo para tu fazer. E tu tem que fazer. Aleluia, porque Deus ele vai dar conta daquilo que nós fazemos na casa do Senhor, se é com alegria ou se é de qualquer maneira. Louvado seja o Todo-Poderoso. E quando o profeta Ageu começa a profetizar nesta época difícil, a Bíblia diz que Deus ele desperta o ânimo, o espírito de Zorobabel, que havia 18 anos estava apagado. Há 18 anos estava, aleluia, não se preocupava mais com as coisas de Deus, e Deus desperta aquele homem, eles começam a edificar o templo novamente. E Deus faz promessas gloriosas para aquele templo. E Deus faz promessas, aleluia, futuras para aquele povo. Até mesmo Ageu profetizou sobre a vinda do Messias. Louvado seja o Todo-Poderoso. Se coloque de pé nesta noite, porque o tempo já deu, não dá para ir mais além. Aleluia. Louvado seja o Todo-Poderoso. Coloque de pé nesta noite que vou orar por você. Aleluia, orar pela sua vida nesta noite, porque Deus, aleluia, Ele tem a necessidade de te levantar, de te usar na obra do Senhor, porque a obra de Deus ela é carente. A palavra do Senhor disse que, aleluia, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E Deus ele conta contigo nesta noite, nesta obra. E Deus ele conta contigo nesta casa, porque Satanás, aleluia, ele não está brincando. Satanás ele está deixando muitos crentes doentes dentro da igreja. E nós não podemos ficar doentes dentro da igreja, irmãos, porque nós ouvimos a palavra do Senhor todos os dias dentro deste lugar. Praticamente todos os dias a palavra de Deus é pregada dentro deste lugar, e quando nós saímos da porta desta casa, parece que a gente joga a palavra de Deus dentro de um saco de lixo, ou deixa dentro da lixeira que está aí na frente. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 3, ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, sendo começada pelo Senhor Jesus. E devemos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido e aprendido, para que em tempo algum nós não se desviemos dela. E existe muitas pessoas, aleluia, que não estão na presença do Senhor, que Satanás, aleluia, está derrubando. Aleluia, se você, aleluia, não tomar uma posição na presença do Senhor dia após dia, aleluia, não pense que o inimigo vai desistir da tua vida. O inimigo vai sempre querer te derrubar da presença dele. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de glória, nesta noite, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Aleluia, Deus.
Aleluia, que a tua glória, Senhor, meu Deus, está dentro desta casa, dentro das nossas vidas, Pai, dia após dia, e aonde quer que nós estejamos. Pai querido Deus de glória, que possamos, meu Deus, ter a alegria e o poder, aleluia, de viver em comunhão com Teu Espírito Santo dia após dia. Senhor da glória, não deixa, Pai amado, inimigo roubar a alegria do Teu povo, a alegria de estar na Tua casa, a alegria de estar na Tua presença, a alegria de participar dos ensaios das irmãs, a alegria de participar dos ensaios dos jovens, das crianças, dos adolescentes. A alegria, Pai amado, aleluia, de vir para o ensinamento, aleluia, na terça-feira, na quinta, de estar na Tua presença, contribuindo com a Tua casa, Senhor da glória. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aleluia, nós temos a alegria de estar na Tua casa, de estar na Tua presença. Pai querido, tu disseste para os Teus discípulos, não nos seus últimos momentos aqui na terra, aleluia, que o mundo, aleluia, tiraria a alegria dele, mas o Senhor daria alegria para ele, uma alegria completa, uma alegria contínua, Senhor da glória. Meu Deus, derrama, Senhor da glória, esta alegria sobre as nossas vidas, para que possamos, quando nós passamos, ó Deus, pelo momento de angústia, de tribulação, a Tua presença não sai de nós, o Teu Espírito Santo não sai de nós, Senhor da glória. Pai, não retira o Teu Espírito Santo de nós, retira o Teu Espírito Santo de nós, porque a alegria do Teu Espírito, porque a presença do Teu Espírito quebra o jugo, a presença do Teu Espírito, Senhor da glória, renova a nossa força, renova a nossa fé, a presença do Teu Espírito Santo, Pai querido, é o nosso combustível de dia após dia, a presença do Teu Espírito, Senhor da glória, aleluia, é a força que nós temos, ó Deus, para continuar, aleluia, vivendo a Tua palavra e pregando a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador.